Guerra Estados Unidos e Irã. Como proteger os seus investimentos desse conflito e mais, você conseguir inclusive lucrar alto com teses específicas no aprofundamento desse que não deve ser um conflito rápido, desse conflito que deve ser muito mais conturbado, porque o Irã não é a mesma coisa que a Venezuela. Muito provavelmente você já está sabendo tudo o que está acontecendo, está vendo os desdobramentos por aí, mas talvez não saiba como blindar o seu patrimônio, como alavancar a sua rentabilidade com esse conflito. E eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e por causa do que está acontecendo, como você pode investir para se beneficiar e se proteger ao mesmo tempo. Antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Manda aqui embaixo nos comentários. Você já fez algum investimento por conta desse conflito iniciado ou não? Você está só observando ainda, não fez nenhum investimento por conta deste conflito. Manda aqui embaixo que eu quero saber. Queridos, vamos lá. O que está acontecendo, né? Estados Unidos, com Israel, atacou o Irã e o que o Irã fez? Ele atacou 14 países em retaliação à morte do líder supremo, do Khamenei, o Ayatollah, certo? A gente até, puxei aqui no ChatGPT rapidinho, a gente já teve algumas instalações petrolíferas instauradas. Primeira coisa que você tem que entender, né? Quais são os hedges estruturais para cenários de guerra? Primeiro dos hedges estruturais é petróleo. Você vê aqui o petróleo hoje subindo 6%. Outro hedge estrutural é ouro. Você vê que o ouro aqui, ó, ele está subindo 0,3%. Por quê? Porque ele já estava subindo, né, anteriormente. E você tem alguns outros ativos fora do radar que podem valorizar bastante, tá? Por que o petróleo sobe, né? Se a gente tem basicamente uma guerra e tem um ataque a vários países, você tem mais demanda por petróleo naturalmente, porque você precisa de petróleo para combustível, para caças, para todo deslocamento militar. Então o petróleo naturalmente ele dispara, certo? Os ativos de risco ao redor do mundo normalmente caem, talvez no primeiro dia, segundo, mas ao longo do conflito eles vão caindo, né? E esses atores, né, o petróleo, o próprio ouro, né, e o dólar, em relação às principais moedas mundiais, valoriza. Ó, conflito é busca por segurança. Olha o dólar em relação às principais moedas mundiais, subindo 1% no mundo, rompendo com muita força todas as médias. Pessoal que gosta de análise gráfica, sinal importante. Então, dólar, ouro e petróleo, a chave, tá? Mas, e mais especificamente, como é que a gente pode se beneficiar disso? Vamos entender. Presta bem atenção. Irã atacou 14 países em retaliação à morte de Khamenei. Por que ele atacou esses países? Ele atacou, na verdade, as bases americanas nesses países. Então ele fez uma chuva de ofensivas para destruir bases americanas, destruir radares americanos, tentar destruir infraestrutura de apoio dos Estados Unidos, certo? E nós tivemos, inclusive, né, algumas refinarias sendo atacadas. Por exemplo, a refinaria Ras Tanura, Arábia Saudita, refinaria Al Ahmad, no Kuwait, instalações da energia da Qatar Energy, e daqui surge uma tese de investimento interessantíssima. Por quê? Com o ataque à Qatar Energy, nós tivemos incrivelmente os preços do gás natural disparando 45% na Europa. E isso vai demandar a produção de um outro tipo de energia. E maior demanda para esse outro tipo de energia, preços em alta. Já vou te falar sobre isso. Então o que acontece? Você tem um problema energético instaurado. Por que você tem um problema energético instaurado? Só pela maior demanda de petróleo por conta da guerra, você já deve ter uma elevação nos preços do petróleo. Mas, o que acontece? O Irã está gerando um engarrafamento que, divulgado agora, dia 2 de março, às 2h22 da tarde, engarrafamento de 150 petroleiros no Estreito de Hormuz. Por quê? Eles estão bombardeando vários petroleiros que passam por lá. Vinícius, mas não está interrompido completamente, né? Tudo bem, agora, se você começa a bombardear um outro, você vai ser maluco de passar por lá? Não, então, na verdade, é uma interrupção, já é uma barreira psicológica, né? E por que o fechamento, né, desse Estreito de Hormuz é tão importante? Porque aqui está o Estreito de Hormuz, ó, você tem aqui Emirados Árabes, Omã, né, que não teve um ataque 100% para Omã, um dos poucos, né, que estava tentando até remediar essa situação entre Estados Unidos e Irã, mas você tem aqui, ó, basicamente 20% do petróleo mundial passando pelo Estreito de Hormuz. Se você tem uma barreira aqui, ó, significa que 20% do petróleo não consegue ser escoado daqui, ó, Arábia Saudita, né, Irã, Kuwait, Iraque, você não consegue escoar daqui para o mundo. Então você, mais do que o aumento de demanda por conta da guerra, você tem o quê? Uma diminuição da oferta,
né? Com isso, os preços acabam disparando, porque faltam combustíveis, seja para a guerra, seja para a população, que pode faltar se a gente vê esse conflito expandindo, aumentando ao longo do tempo, tá? Aqui outra questão que eu vou comentar. Então, esse fechamento do Estreito de Hormuz já é um indutor para mais alta no petróleo, tá? Ataques a instalações, refinarias, fazem com que a infraestrutura para produção, refino e exploração de petróleo seja impactada. Inclusive, a gente teve aqui uma plataforma petrolífera dos Emirados Árabes Unidos que foi supostamente atingida por um drone iraniano. Então você tem infraestrutura de exploração e produção, você tem infraestrutura de refino. Isso aqui leva muito mais tempo para você produzir. Então você tem vários efeitos. Você tem a própria guerra que demanda mais petróleo, você tem uma redução na oferta por conta do fechamento ou dos bombardeios em petroleiras, né? Navios petroleiros no Estreito de Hormuz. Você tem ataques a instalações petrolíferas e esses dois primeiros efeitos elevam o preço do petróleo no curto prazo. Mas ataques a instalações fazem com que os preços devam ficar mais elevados por mais tempo do petróleo. Os preços do petróleo fiquem mais elevados por mais tempo. Isso me dá segurança, ou um nível adicional de segurança, de expandir um pouco a posição em petróleo, que para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre carrego uma posiçãozinha em petróleo como hedge para esse período de desglobalização. Mas hoje eu mandei um alerta para os meus mentorados da Mentoria Lince e nós formamos uma parte da carteira, uma diversificação, 5 ativos, para a gente se beneficiar. Eu quero compartilhar alguns deles com vocês, para a gente se beneficiar desse período. A gente fazer um hedge estrutural, fazer uma proteção da carteira e, ao mesmo tempo, esses investimentos que podem disparar muito, alavancar muito, caso o conflito evolua e persista. E por que eu acho, né, eu considero, eu acredito que esse conflito não vai ser muito rápido, né, como foi, sei lá, Venezuela, rapidinho, ou no intervalo de 2, 3 dias? Porque a gente teve vários motivos. Primeiro, a gente teve uma mobilização muito grande, Estados Unidos e Israel, por muito tempo, para esse conflito. Segundo lugar, Irã não é Venezuela. Irã não é um paizinho. Irã é um império milenar, quase 100 milhões de habitantes, em que você tem uma teocracia, você tem um governo, tá, que diz que está fazendo tudo em nome de Deus, você tem uma religião em que eles não têm medo de morrer, então eu preciso recuperar o regime porque essa é a vontade de Deus, isso é falado, né? Então, basicamente, eles podem fazer de tudo. É muito mais forte do que simplesmente o interesse comercial, é muito mais forte do que simplesmente o interesse econômico, né? Você vê as próprias forças do exército iraniano são muito superiores a a maioria dos exércitos do planeta Terra. Então, eu considero muito difícil que eles vão dar o braço a torcer, que eles vão se render. Claro, eles acabaram de fazer uma grande burrada, né? Eles compraram briga com nada mais, nada menos que 14 países na região. Basicamente, eles estão perdidos, né? Mas eu creio que eles vão lutar até o fim, né? Quando que é o fim? Não tem como saber quando é o fim. Mas vão lutar o máximo, e isso não vai ser tão rápido, isso não vai ser tão veloz, né? Se a gente observar a história ali do próprio Irã, né, em 1979 teve essa revolução em que eles assumiram o poder, e eles não vão querer abrir mão agora, eles não vão querer simplesmente entregar, se render e nada acontecer. Eles têm vários escalões de comando, várias lideranças já morreram, né? Foram dessa para uma melhor ou quem sabe uma pior, aí eu não sei dizer, mas eles não vão se render tão fácil, não me parece que eles vão se render tão fácil. Então isso parece que é um conflito que vai durar mais tempo, com destruição de instalações, né, que o Irã está fazendo, isso pode afetar a oferta mundial de petróleo. Afetando a oferta mundial de petróleo, você pode ter grandes valorizações do petróleo e de ativos subjacentes, tá? Então, como que você se protege? Como que você se blinda? Como que você investe em petróleo? Bom, para você ter segurança para investir em petróleo, tem mais um dado interessante que você pode olhar, que esse gráfico nos mostra muito bem. Olha só, investimento no setor de energia americano, especificamente, em relação, né, ao GDP, em relação, basicamente, ao PIB. E você vai ver o quê? Uma queda gigantesca na exploração. Isso não é só nos Estados Unidos, isso também tem em vários outros países, né? No mundo, a gente entrou aí na Agenda 2030 da ONU, com foco em não mais olhar para combustíveis fósseis, né?
e buscar somente energia renovável, então realmente o CAPEX, o investimento, né, nesse setor, ele caiu absurdamente. Então você não tem mais aquela criação de instalações para substituir as que estão sendo destruídas agora, leva muito tempo para você reconstruir. Então, como a gente tem essa destruição, como tem baixo investimento, como praticamente não tem recuperação nenhuma, tivemos uma queda por conta da 2020, né, e voltou para o mesmo estágio anterior, um estágio muito menor do que em anos anteriores, ali 2008, 2013, 14. E vamos observar, quando a gente teve essa grande exploração aqui, ó, esse grande investimento foi justamente quando a produção aumentou muito e o petróleo entrou em queda livre, ali a partir de 2014, 15, que foi aí que quebrou a Venezuela, porque 90% do PIB da Venezuela era ligado ao petróleo. Hoje nós estamos em um outro patamar, hoje nós estamos em um patamar com CAPEX, com investimento em setor muito baixo. Então qualquer quebra, qualquer problema, né, nas instalações, você gera um problema duradouro, não um problema que é resolvido rapidamente. Então isso me dá tranquilidade de montar a exposição em ativos ligados ao petróleo. Como eu comentei, nós temos 5 ativos na mentoria Lince ligados ao petróleo. Vou mostrar os 2 mais simples para vocês analisarem por si mesmos e verificarem se devem investir ou não. Mas são 2 ativos que eu tenho, tá bom? Com o objetivo de ajudar vocês, tá? Aqui você pode ver, né, um ETF chamado XOP. O ETF XOP, ele tem 85, ou melhor, 80 a 95% de correlação com o próprio preço do petróleo, né? Graficamente falando, a gente vê aqui uma linha de tendência de baixa que vinha desde 2024, rompida com muita violência, com muita força. Aqui a gente já tinha exposição em petróleo, desde antes, né? E a gente rompeu com muita força e segue em alta, né? E caso o petróleo siga em alta por conta do conflito, isso aqui deve continuar em alta. Eu acho que o petróleo não vai subir muito, então eu poderia ir via um outro ETF, XLE, né, que também já apresentou rompimento algumas semanas atrás. Você poderia ir por esse, mas esse tem uma correlação de 0,6 mais ou menos com o petróleo. Então a cada $1 que o petróleo sobe, ele sobe 60 centavos. O XOP sobe de 80 a 90, né? Historicamente falando, porque as empresas são muito mais ligadas à exploração e à produção. Enquanto no XLE, aquele outro ETF americano, você tem basicamente outras empresas, né, que não estão ligadas somente com exploração e produção, né? Então, graficamente, você tem aqui um cenário muito assertivo para o XOP, inclusive ele está seguindo essa média amarela, tocou nela e agora volta a subir. Daqui a pouco, quem sabe, volta a tocar nela e volta a subir, mas hoje já está em alta de 2,65%, tá? Um outro ativo, isso aqui é ligado ao petróleo, mas um outro ativo totalmente fora do radar, que a maioria das pessoas nem prestou atenção ainda. Eu vou mostrar para você aqui, tá? Que é o urânio. Urânio, nós compramos na mentoria Lince início do ano passado. Nós compramos aqui, ó, em fevereiro de 2025, a $26. Ele caiu até 19, 18,50 e agora já sobe aí seus lindos 126% em dólar em um ano e alguns dias, tá? E você observa que graficamente também ele fez algo bem bonito, né? Ele fez a sua correção, segurou nessa média azul, voltou para ela, certo? Superou a média amarela e está querendo subir, fazer esse rompimento. Hoje está subindo forte aqui, tá? 2,58%. Esse não existem outros ativos ligados ao urânio que são mais exponenciais, mas eu precisaria de mais tempo com vocês e acompanhamento para compartilhar, porque ele acaba sendo arriscado se você faz sozinho. Então eu vou mostrar o URA, tá? Que ele tende a render menos, mas ele pega a tese igual e não precisa de tanta supervisão, tá? O ETF URA, ele investe em empresas ligadas ao urânio. Vinícius, o que eu quero saber com urânio? O urânio tem tudo a ver com isso aqui, ó. Por quê? Preços do gás natural disparam 45% após Qatar suspender produção do GNL. Por quê? Porque o Irã atacou a Qatar Energy. Então, a gente teve um aumento do preço absurdamente, né, do gás natural na Europa. Isso é insustentável. Então a Europa ou vai ter que comprar mais energia da Rússia, ou ela vai ter que aumentar a produção das usinas nucleares. E você vai ter uma corrida para o urânio. Por isso que você vê o próprio URA subindo hoje 2,5%. Mas se esse conflito continuar, petróleo sobe muito mais, o urânio pode subir muito mais. Então avalie os riscos, defina o seu percentual da exposição. Nós já temos esse ETF desde o início do ano passado, e temos outros ativos ligados ao urânio lá também agora, mas eu creio que o urânio ele vai ser mais procurado caso a gente tenha, né, um conflito mais duradouro, certo? Uma consequente aumento no preço do petróleo,
né, e problemas de fornecimento, por conta de problemas de fornecimento. Se a guerra acabar hoje, obviamente você tem esses triggers que são finalizados, né? O urânio vai voltar para o seu caminho normal, que na minha visão é valorização ao longo das décadas. Vou falar um pouco sobre isso numa masterclass que a gente vai ter daqui 2 semanas. E o petróleo, naturalmente, vai ceder um pouco, né? Porque as expectativas por conflito, por uma maior demanda, vão ceder, né? Então, o que você tem que fazer, caso você queira fazer alguma movimentação? Você tem que usar esses ativos numa dose ideal, que possa te ajudar num cenário de problemas da guerra e que não possa te machucar, te matar e corroer seu patrimônio caso a guerra termine hoje. Por quê? Tudo é possível, né? Eu não tenho controle, não sou o 01 dos Estados Unidos para controlar que botão se aperta, né? Eu só preciso fazer as leituras. Então, o que seria uma dose ideal? Eu creio que até 5% do patrimônio vai fazer bastante sentido, né? Mais em petróleo, um pouco menos em urânio. Vai fazer sentido para você proteger o seu patrimônio e, quem sabe, alavancar sua rentabilidade caso o conflito continue, acentue, né, e seja um conflito mais duradouro. Luiz, eu acho que isso vai acabar logo. Então, não compra nada, não faz nada, né? Se você acha que vai acabar logo, fica aí parado. Vinícius, eu acho que isso aqui vai durar mais. Então, olha com carinho, analisa mais, vai buscar mais dados, quem sabe você investe nisso aqui ou não. Eu vou dar muito mais detalhes sobre essa natureza de investimento, que são os investimentos que eu chamo de alternativos, onde? Na nossa Masterclass Investidor 2 em 2. Onde eu vou te mostrar, olha que tem vários prints dos meus mentorados passando, os segredos que levaram mentorados meus, vários, a dobrar o patrimônio em menos de 2 anos. O link para você se inscrever para essa Masterclass está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode ver a comprovação aqui por vários prints que a gente deixou passando, tá bom? Fazer a inscrição é muito simples, nome, e-mail, WhatsApp com DDD, entrar na nossa comunidade no WhatsApp e ficar lá, porque a gente vai mandar o link da Masterclass por lá. Combinado? Se você quer, quem sabe, né? Seguir os passos para buscar essa rentabilidade nos próximos 2 anos, os fundamentos, os investimentos, as técnicas, as estratégias que a gente usou, eu vou te mostrar nessa Masterclass, tá bom? Link está aqui embaixo na descrição. É isso, Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo. Um grande abraço e até mais. Gostou desse vídeo? Toque aqui embaixo gostei, compartilhe com seus amigos. Você já sabe o que tem que fazer, né? Te inscreve no canal. Um abraço.